Olá, bem-vindos a mais um Direto ao Direito. Meu nome é Leandro Lopes Fontes Paraense e hoje eu vou dar os parabéns ao doutor Alberto Gomes, juiz da 6ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Salvador. Também coordenador do Núcleo de Conciliação Prévia do Tribunal de Justiça da Bahia. Em função da decisão absolutamente inovadora de divorciar um casal em decisão interlocutória. Antes de mais nada, eu gostaria apenas de lembrar que ele é também presidente estadual do IBDFAM, o que por si só, já além de toda a sua atuação profissional, o credencia a uma decisão inovadora como essa. E o que eu quero tratar aqui? Quero fazer saltar aos olhos algumas coisas que as pessoas talvez não tenham percebido de maneira adequada. O que? Eu vi muitos questionamentos no meio jurídico, sobretudo, sobre... ele deu essa decisão. Ok. E se fosse um divórcio litigioso? Quem fez essa pergunta parece carecer de um raciocínio lógico. Me perdoe quem fez, mas carece de raciocínio lógico. Por quê? Vejam bem, se a ação não fosse litigiosa e sim consensual, não haveria por que ele dar uma decisão interlocutória divorciando. Ele poderia simplesmente julgar antecipadamente a lide. Óbvio, decidindo todas as questões. Não é consenso? Por que ele vai decidir parte das questões e a outra parte não? Leandro, porque na verdade haveria aí menor na causa. Não era o caso. Não era o caso. O caso em concreto tratou-se de uma ação de divórcio, onde obviamente existe uma acumulação de ações internas, de pretensões, em que havia, não sei exatamente, guarda também, partilha de bens, enfim, alimentos, uma série de questões, obviamente, né? E no despacho saneador, o doutor Alberto concedeu inaudita altera parça a antecipação dos efeitos da tutela, decretando o divórcio e mandando citar a parte ré. Fantástico. Muitos hão de questionar. Tudo bem, mas e em caso de recurso? Qual seria o recurso cabível? E como ficaria a hipótese de novas núpcias contraídas? Bom, em primeiro lugar, cabe dizer que não haveria recurso nenhum, não pode haver recurso nenhum sobre isso. A razão é simples. Muitos parecem não ter compreendido, e isso é uma falha, talvez, de teoria geral, da teoria do fato jurídico. Né? E aí eu sempre lembro do professor Pablo dizendo nos cursos dele, como dizer, olha, 90% das questões nós resolvemos ou nos perdemos com base na teoria dos fatos jurídicos. Direito ao divórcio sempre foi um direito potestativo. E a partir da emenda 66 se tornou um direito puramente potestativo. Ou meramente potestativo. Como assim? É que antes da emenda, ele era um direito potestativo condicionado, ou seja, a alguns requisitos. Né? Condicionado a alguns requisitos. Seria o casamento do lapso de 2 anos, né, da contração das núpcias, mínimo, ou 1 ano da separação. Enfim, hoje é um direito meramente potestativo, porque basta chegar e informar, olha, eu não tenho mais interesse em me casar. Não existe mais nenhum requisito que eu precise, né, contemplar. E aí cabe informar para aqueles que não se recordam muito bem que o direito potestativo é o tipo do direito que não suporta resistência. Simplesmente porque não existe nenhum dever associado ao sujeito passivo desse direito. Ou seja, nessa relação jurídica, tá, não existe nenhum dever, ou seja, nenhuma conduta, seja essa conduta omissiva ou comissiva,
tá, do sujeito passivo. Assim, não há como ele resistir a essa pretensão, não existe pretensão dele em resistir, em não fazer, etc. Então, para mim, não seria cabível recurso. Mas ainda assim, muitos poderiam perguntar e se indagar: ok, caberá ainda assim a possibilidade de nulidade ou de juízo de retratação do juiz? Como ficaria nessas hipóteses as novas núpcias contraídas pelo autor? Ora, por que isso é um problema agora? Estou dizendo isso, primeiro, porque acredito que o juízo de retratação não seria cabível ao juiz nesse caso. Tá? Ele não teria como se retratar de algo que ele tem o dever de conceder. Se estabelece como um dever. Ele não teria como voltar atrás e, digamos, numa sentença dizer não, ele não pode divorciar. Por que ele não pode? É um direito potestativo dele, qual não existe mais nenhum pré-requisito, a não ser estar casado. Certo? Mas ele por acaso não estava casado, houve alguma falha, etc. Bom, se ele não estava casado, se houve um casamento ativo, alguma situação dessa que o juiz deixou passar, essa decisão não vai surtir efeito algum, tá? E não poderá ser questionada a validade de qualquer sorte das novas núpcias. Afinal de contas, ele vai estar casado agora e antes não estava. Para mim também opera preclusão consumativa da decisão judicial neste caso concreto, tá? Preclusão lógica, também lógica, óbvio. Não existe como o juiz voltar atrás de uma decisão dessa. A possibilidade que se tem, para mim, de se questionar a validade das novas núpcias contraídas se dá em virtude de uma eventual nulidade da decisão por nulidade do processo. Uma carência de ação, a falta de um pressuposto processual. Sejamos honestos, isso não é a regra. Isso não é a regra, isso é uma exceção. O juiz, obviamente, haveria de notar algo desse tipo. Ademais, os benefícios trazidos por essa decisão seriam infinitos ante a possibilidade de se causar uma dúvida, uma incerteza jurídica frente a algumas exceções muito pontuais. Veja, é tão excepcional que na prática, hoje em dia, essa situação já existe em tese e com certeza na prática também. Nunca vi nenhuma in loco. Nada impede que, atualmente, independente de decisão antecipatória, em sede de sentença, numa ação litigiosa de divórcio, o juiz decrete o divórcio, faça a partilha dos bens, fixe alimentos, enfim. Em até 2 anos, a parte insatisfeita, após o trânsito em julgado, verifica então que houve a carência da ação ou a falta de um pressuposto processual. A ação rescisória não teria, neste caso, o poder de simplesmente cindir a coisa julgada e anular essa sentença, portanto, anulando a decretação do divórcio? Então, a decisão do Dr. Alberto não muda nada a situação, a dinâmica processual atual, a meu ver. Caso ainda se esteja perguntando, a possibilidade de uma ação rescisória simplesmente cindir existe, já deve ter acontecido inúmeras vezes, eu nunca me deparei com nenhuma. Tá? Quem já se deparou, por favor, até envie links, etc., para que eu possa ter contato com esse tipo de processo. Mas existem 2 possibilidades nessas situações. Ou o tribunal simplesmente cinde, o que seria o mais correto tecnicamente, processualmente falando, de fazer, simplesmente cinde a coisa julgada e devolve a matéria para que se haja nova instrução, nova dilação probatória e instrução do processo, né? Posto que toda a instrução também seria nula. Ou poderá o tribunal, muito excepcionalmente, referindo um pouquinho a técnica,
simplesmente aproveitar o que já havia sido produzido e decidir em relação à matéria, substituindo então esse acórdão, né, à sentença originária. Então, a única alteração que eu vejo promovida pelo Dr. Alberto é a celeridade e a promoção da eficácia do processo, em atenção ao direito fundamental incerto com a emenda constitucional 45, né, que adicionou mais um, que é o último inciso do artigo 5º da nossa Constituição, que garante a razoável duração do processo. Infelizmente, o processo em sendo litigioso continuará em relação a outras demandas, a outras questões meritórias, porém, em relação ao próprio divórcio, que muitas vezes é objeto central e maior da dignidade buscada ali, vai ser concedido, e esse divórcio será decretado, garantindo-se assim o comando e o direito da razoável duração do processo, pelo menos no que tange à obtenção do divórcio, que é um direito potestativo de todos nós. Ok? Muito obrigado, até a próxima.